Olá, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 9 de junho de 2021, e esse vídeo, de certa forma, é em consideração à nova membro do canal Anesia Galisto, que entrou em contato comigo recentemente, relembrando textos muito antigos, em especial o conto Conversando com o Diabo, que até hoje foi o meu maior sucesso literário em conto de ficção científica, né? E ela fez umas questões relativas também àquele vídeo do NoFap, abstinência masturbatória. Um tema que, como eu coloquei, eu sempre tive muita dificuldade de lidar, por considerá-lo assim um tanto ridículo, ter dificuldade de lidar com ele sem rir. Mas aí, como eu disse naquele vídeo, em relação àquele diálogo que eu tive com o Mike Hoffel, eu consegui trazer um tema mais sério para essa questão. Eu desenvolvi esse tema, a questão de algumas tradições místicas, do tantrismo, da ideia de uma magia sexual, que de uma certa forma a turma do NoFap estaria parodiando, de uma forma claramente irônica no sentido, mas que, como eu sempre coloco, é sempre um pouco difícil distinguir o que é ironia e o que é sério, então eu trato as coisas mais ou menos no mesmo combo, né? Só que aí a Anesia fez uma pergunta que de fato ficou gritando implícita, mas não foi colocada, porque o meu discurso todo foi direcionado a como que essas percepções se aplicam ao caso masculino, e ela perguntou a respeito do caso feminino. E é uma pergunta justíssima, não apenas para interessar apenas as mulheres, interessa aos homens também, me interessa muito, até porque em grande parte é um fundamento que marcou muitas minhas obras de ficção científica, tanto As Senhoras de Terrânia, como eu falei anteriormente, está marcando também a questão das quatro damas do Apocalipse, como eu falei agora, de modo que eu utilizo esses elementos, eu pesquei de algumas tradições e faço uma versão um pouco diferenciada, mas que tende a essencialmente manter os mesmos elementos. A questão é, havendo essa noção mística de que determinadas técnicas sexuais permitiriam o desenvolvimento de superpoderes, eu foquei apenas na questão masculina, mas como é que ficaria isso do lado feminino? E é curioso que algumas pessoas podem pensar que se trata de técnicas yogis, técnicas tântricas para desenvolvimento de habilidades dos yogis em si, né? Mas não das yogis, das shaktis. E na realidade eu sempre desconfiei até muito do contrário. Mas vamos ver. Retoma aquela questão lá dos 7 chakras, da ideia de você ir despertando, abrindo os chakras ao longo da Kundalini, a alegoria da coluna vertebral, a serpente que vai inflamando níveis de energia que vão se desenvolvendo, até você ir desenvolvendo os superpoderes, né? Habilidades que, claro, inicialmente não são consideradas superpoderes nesse sentido de super-heróis, mas são capacidades de você perceber uma realidade mais profunda, umas dimensões mais intensas da existência, com vista à iluminação espiritual, a transcendência da roda do karma e uma série de fatores. Mas é bom apontar que algumas tradições trabalham nesse sentido de superpoderes literais, de sujeitos que vão ser capazes de levitar, de se teletransportar, de viver indefinidamente, até ter habilidades de telepatia. Isso eu absorvi muito diretamente quando fiz parte do movimento gnóstico cristão universal do Brasil na Nova Ordem, que tinha esse viés, um movimento fundado por um colombiano chamado Samael Aun-Weor. E isso está presente também em outras tradições místicas, em algumas tradições que também, de uma certa forma, estão envolvidas com teosofia, com eubiose, o pessoal da Rosa Cruz, tem elementos aí espalhados por isso. E há muitas crenças subjacentes de que haveriam líderes aí, gurus, mestres que teriam alguns poderes assim, o que se associa até mesmo a essas teorias conspiratórias de sociedades secretas, o que explicaria até as grandes oligarquias ocultas, as plutocracias, aqueles que seriam os donos do mundo. De uma certa forma, tudo estaria meio que relacionado. E bem, deixando muito claro que eu lido com toda essa temática no sentido de uma possibilidade muito mais fascinante do que plausível, como é que então que nós pensamos mais especificamente como seria essa magia sexual do lado feminino?
É curioso, porque eu abordei isso exaustivamente em As Senhoras de Terrânia, né? Tudo bem, eu nunca lancei As Senhoras de Terrânia, mas a quantidade de pessoas que leram isso, que eu emprestei, eu fiz várias impressões, eu distribuí para editoras, eu circulei um bocado até que talvez tenha sido uma das coisas mais lidas que eu já escrevi em termos de ficção científica, né? Então vamos retomar. Tem especialmente aquele problema que a gente ficou focado nessa ideia da não masturbação masculina, de forma a evitar a ejaculação, porque tem aquela noção de que o esperma é uma espécie de líquido sagrado, que tem que ser preservado, que tem que ser contido. E depois surgiram até algumas... Teve uma época que foi até relativamente famoso em alguns programas noturnos, aí que o pessoal dava entrevista na TV falando sobre esse tipo de técnica, de que existia um modo do sujeito ejacular para dentro, que o esperma entrava na corrente sanguínea e ia até o cérebro. Tem umas coisas assim muito interessantes nesse sentido, né? E tudo isso está muito focado como se esse sêmen tivesse uma importância seminal, né? E desse a ele importância demais, mas aí fica, tá, mas e a mulher, uma vez que não tem isso? É bom primeiro deixar muito claro que nos homens a ejaculação é claramente associada ao orgasmo, apesar de ser dissociável. Quem tem alguma experiência sexual sabe que ocasionalmente acontecem orgasmos masculinos sem ejaculação e vice-versa. Mas via de regra é fortemente associado, é muito evidente. Já no lado feminino, na verdade também existem processos fisiológicos muito parecidos, só que eles são mais discretos. Evidentemente não tem um jorro seminal nesse sentido, claro, mas existem processos que inclusive têm alguma forma de ejaculação interna feminina também, inclusive quem tem lá uma experiência em praticar sexo oral em mulher já tem, em algum momento, vai perceber coisas parecidas. Mas, de qualquer modo, existe uma descarga de hormônios, uma descarga de adrenalina, todo um processo que tem uma certa equivalência. Até porque a produção de um óvulo, apesar de ele ficar lá em determinado momento, ele está cercado por uma série de outros processos secundários, né? Mas o primeiro ponto é que você pode ignorar essa questão do sêmen em si e se focar apenas na questão do orgasmo. O importante, então, na verdade, seria o orgasmo. Em parte, a confusão poderia ser apenas porque, no caso masculino, as coisas se confundem, ejaculação e orgasmo se confundem. Então, pensando nesse sentido, a ideia de alguns mestres yogis, inclusive o mestre De Rose, que escreveu lá aquele livro que eu também citei, o tal do hiperorgasmo, a ideia, na verdade, não era tanto a ejaculação, inicialmente, pensando de forma superficial. A ideia é adiar esse pico de prazer chamado orgasmo. Em que sentido? Aí tem formas de se abordar. Vou tentar reduzir para basicamente duas. Uma é aquelas que apela para aquelas noções mais místicas de energia, mas não chega a ser tão descabido quando a gente percebe que, claro, para que você tenha aquele montante de sensações fisiológicas que a gente tem, há sim um consumo de energia, claro, uma energia bioquímica, e que na realidade, de uma certa forma, alguns vão dizer que desperdiça-se muita energia nesse orgasmo em si. É como se fosse havendo um crescendo de prazer, e esse prazer evidentemente está lidando com energias bioquímicas, claro, um processo fisiológico, e de repente há esse estouro sensorial que alguns filósofos antigos se referem de uma forma depreciativa, como uma ejeção espasmódica de muco, mas que o objetivo então seria evitar que você tenha esse crescendo, de repente tem esse êxtase e acabe. Não, você deveria prolongar esse processo, ele vai subindo, não crescendo, lentamente, vai ficando cada vez mais intenso, e só depois de adiado por muito tempo tem aquele êxtase, ou não teria nem esse êxtase, de uma certa forma aquela energia que teria sido gasta nesse processo seria aproveitada para outras coisas. E aí, claro, nesse sentido místico, desse conceito de energia, lembra que eu tenho uma trilogia de vídeos que problematiza exatamente essa noção mística de energia, né? Como ela é colocada de uma forma totalmente incompatível com qualquer noção científica. Mas assim, falando dessa forma mais simplificada, seria isso, a ideia de tentar evitar que a energia sexual
fosse desperdiçada apenas para gerar o prazer de um orgasmo e fosse aproveitada para outras coisas. O psicólogo Wilhelm Reich é um sujeito bastante polêmico, um camarada que foi expulso de tudo aquele país que ele participou, até chegar nos Estados Unidos e acabar sendo preso. Mas ele tem uma noção muito interessante dos orgônios, né, que ele trata isso até de uma forma de que seria possível aproveitar para gerar energia elétrica mesmo a partir de orgasmos ou coisas parecidas, seria energia orgânica. Ele até tentou fazer experiências científicas para captar essa energia. Bom, então se a gente pensa nesse sentido, é bastante bem estabelecido que os orgasmos femininos, apesar de serem mais raros, são frequentemente muito mais intensos. Então, de uma certa forma, as mulheres poderiam gerar mais energia do que os homens nesse caso. E se você então não se incomoda com essa imprecisão terminológica do conceito da energia no sentido fisiológico, uma espécie de energia vital, isso é bastante interessante de você pensar. Baseado nessa noção que eu trabalhei com essa questão de magia sexual, assim, no sentido na ficção científica, né? De uma forma de você aproveitar essa energia assim, para você desenvolver, fortalecer a aura, ou acender os chakras, apesar de que no meu caso específico eu não quis lidar com essa noção de chakras, mas tinha essa questão de fortalecimento vital e permitiria o desenvolvimento de uma série de habilidades. Mas isso, claro, tudo isso pensando nessa noção energética, assim, mais difusa, mais mística mesmo. Mas nós podemos pensar também num outro sentido, né? Tentando apelar mais para uma questão mais fisiológica, onde a gente pega essa questão do sêmen, ou de qualquer elementos endócrinos que podem estar presentes também, tanto nos homens quanto nas mulheres, e pensar de uma outra forma. Por exemplo, o fenômeno da geração da vida pressupõe a junção do sêmen com o óvulo. E essa concepção de um novo ser, ela evidentemente é uma coisa extremamente preciosa, muito rara na natureza, é uma coisa única. Você está gerando um ser novo a partir de partículas microscópicas, ínfimas, você gera lá e vai gerando aquele processo de divisão, de multiplicação, até chegar, não só nos casos dos seres humanos, né, mas no caso dos animais, a seres colossais. Então isso é muito fascinante e, de uma certa forma, a ideia de que isso poderia ser utilizado de uma outra forma, não apenas para gerar novos seres. E aí, curiosamente, tem uma conexão com coisas que estão sendo desenvolvidas cientificamente hoje, em especial essas pesquisas com células-tronco que visam exatamente desenvolver culturas celulares que podem ser utilizadas para a reparação de danos de organismos já desenvolvidos. Pensa bem, você tem um fenômeno biológico que consegue, a partir de ínfimas células como um espermatozoide e um óvulo, você consegue desenvolver um novo organismo totalmente original que cresce muito rápido para esses padrões, né? Então, sendo assim, você também teria um potencial de geração de células novas para a produção de outras coisas. E aí já é um tema bem interessante que, infelizmente, eu não conheço ninguém que tenha abordado isso fora desse ramo de ficção erótica mesmo, que em português não tem quase nada que eu sei, sabe? Mas em inglês você até encontra alguma coisa, já no sentido de terror erótico, horror. Tem alguns caras, a maioria besteira, as coisas assim toscas, mas volta e meia tem uns caras interessantes que pensam, que refletem isso aí mais especificamente, né? E tem uma ideia curiosa que é, de uma certa forma, seria a capacidade de utilizar esse mesmo processo de divisão celular, mas em vez de fazer um novo ser, fazer novos tecidos para o próprio organismo. Uma coisa que eu aproveitei na minha ficção fantástica das 4 Damas do Apocalipse, de modo que as súcubus, elas seriam capazes de, absorvendo o esperma humano, em vez de gerar um novo ser, ela utiliza esse esperma para gerar células para regenerar o próprio corpo. Então, pode perder um membro completamente. Se ela absorve esse esperma, aquilo ali pode ser utilizado para fazer o membro crescer todinho de novo. Ou até para modificar o próprio corpo, para tornar o corpo maior, para aumentar o tamanho das asas, coisas nesse sentido. Ou fortalecimento de uma forma generalizada. É curioso, porque é uma possibilidade muito interessante e muito pouco explorada, talvez porque está sempre associada a essa questão erótica que tende sempre a descambar para a questão mais pornográfica. Mas então você tem duas noções. Uma delas é
aproveitamento de energia de uma forma generalizada que, de alguma forma mais indefinida, reforça a força vital, ativa habilidades místicas, e outra coisa, essa questão mais fisiológica da geração de novas células por meio desses dois elementos aí. Qual que eu usei nas Quatro Damas do Apocalipse? Os dois. Bom lembrar que Quatro Damas do Apocalipse foi lançado apenas o livro 1, né? Mas os outros livros desenvolvem isso largamente. O livro 2 já está finalizado há muito tempo, o livro 3 também está finalizado, só que eu estou dando uma revisão final, uma compilação final, né? Que vai demorar um pouquinho. Mas bem, só que nesse ponto, uma coisa é você ter a fusão do espermatozoide e do ovo, que gera todo esse processo. Outra coisa é você dar uma importância talvez demasiada apenas ao sêmen em si ou apenas ao óvulo em si. Aí, às vezes eu fico pensando que boa parte dessas crenças místicas mais tradicionais podem ter uma certa dificuldade de entendimento, uma falha de concepção, por terem noções mais primitivas de como é que funciona mesmo a reprodução humana. Talvez eles acreditem que o tal vaso de Hermes, que é essa alegoria do esperma, seja mais importante, mais potencial do que ele realmente é. Que ele depende mais da interação com o óvulo do que originalmente se pensava. Mas independente disso, aí tem uma coisa bem clara que fica bem evidente. Principalmente pensando nesse sentido de gerar tecidos novos, isso se daria essencialmente no corpo feminino. Não teria como um homem fazer isso. E daí que, por isso, nessa minha dimensão ficcional, entrando em contato com essas tradições, que eu sempre tentei manter uma certa distância para não ser nem acusado de estar distorcendo alguma coisa, ou estar ensinando alguma coisa errada, não, porque eu sempre assumi que é ficcional. Eu estou me apropriando de algumas coisas e as transmitindo a meu próprio modo, o que não evita que tenha uma certa coerência, que de repente alguém possa pegar isso aí e achar até mais interessante, como foi o caso, por exemplo, que aconteceu com Conversando com o Diabo, que eu abordo, que eu declaro claramente que é ficção, peço até para não confundir, mas eu acho que ficou tão bem feito que o pessoal fica assim, ficou impressionante, né? Então muita gente leva a sério. Aliás, é um conto que sempre está na internet, nem lembro de quanto, de 2002, 2003, e volta e meia ainda recebo mensagem de pessoas que, às vezes, perguntando escancaradamente, levando a sério o fato de como se aquilo ali fosse eu mesmo tendo contato com o diabo ali, e outras pessoas já percebendo a dimensão ficcional, mas tentando ver se era uma forma que eu estava utilizando de passar alguma coisa mais real, mas de uma forma ficcional. Então, assim, só para mostrar que o fato de você transformar algo em ficção, se você fizer bem feito, não significa que você consegue evitar esses maus entendidos, ou talvez até esses entendidos melhores do que você mesmo se deu conta, né? Mas assim, fechando, retornando ao ponto, eu criei uma noção mais ficcional. E no caso da Senhora de Terrânia, era muito claro, desde o primeiro momento, se tratava de uma civilização, um outro planeta, né? Onde o poder todo era exercido por feiticeiras, né? E basicamente elas que tinham os poderes, elas tinham os parceiros sexuais, elas dependiam dos homens para desenvolver esses poderes, mas os poderes que desenvolveu mesmo eram elas. E só alguns casinhos especiais podiam, de uma certa forma, copiar esses poderes, se apropriar e desenvolver algumas coisas novas, né? Mas ainda assim fica bem claro. Em parte isso seria por quê? Porque se do ponto de vista fisiológico esse processo de geração da vida necessariamente acontece no corpo feminino, pela analogia da energia também daria uma certa vantagem à mulher. Primeiro, pela capacidade de sentir prazer a níveis mais altos quando devidamente estabelecido, né? Segundo, por ter essa durabilidade maior. A noção dos orgasmos múltiplos é uma coisa quase que exclusivamente feminina, apesar de que tem algo nesse sentido nos homens também. O próprio Mestre de Rose fala disso no tal do hiperorgasmo, no livro dele. Mas a tendência é que é mais fácil imaginar isso no sentido feminino. Até porque aí você pode inverter aquela questão da associação entre ejaculação e orgasmo. Se isso for rigidamente associado, no homem fica difícil você manter essa noção de um orgasmo prolongado, descontinuando a ejaculação, que é evidentemente limitada, tem um limite, ele acaba e pronto.
Então é mais fácil de você reduzir o fenômeno a uma coisa mais pontual. E no caso da mulher, mesmo que exista uma relação, algumas coisas análogas à ejaculação, é mais sutil, então é mais fácil de aceitar a ideia de que esse crescente orgásmico, ou orgástico, né, é mais indefinido, pode aumentar de uma forma mais indefinida, pode se prolongar de um modo que você não sabe exatamente onde começa, onde termina. Alguns sexólogos antigamente falavam num conceito que eu, aliás, nunca mais ouvi falar, um tal de status orgasmos, né? Que era um orgasmo contínuo quase que indefinido. Que, inclusive, chegava até alguns casos de algumas mulheres que chegavam a ter problemas com isso porque elas não paravam. Então era muito difícil para simplesmente interromper o processo, né? Porque era um êxtase contínuo. Né? Então fica mais fácil imaginar isso. E aí é que, voltando ao tema que eu puxei lá, que a minha visitante, a Anesia Galisto, colocou, é que, de uma certa forma, quando a gente foca essa questão nos homens, além do fato de, claro, eu tenho um público majoritariamente masculino, tem esse pessoal que está muito interessado nessa questão de incel, de MGTOW, essa questão do feminismo, além disso, também tem o fato que é sempre uma coisa mais simples, permite analogias mais diretas, ao passo que quando você vai lidar com a parte feminina, você entra numa seara muito mais misteriosa, muito mais complicada de você, muito mais hermética, no certo sentido. É curioso usar o termo hermético para isso, uma vez que Hermes vem de Hermes e Hermes é necessariamente masculino. Mas é uma seara mais confusa. Mas o que aí, a forte sensação que eu tenho, isso aí é uma coisa que eu acho mesmo, que em parte essas tradições todas foram desenvolvidas com certo foco masculino, apenas porque isso é mais fácil. E em grande parte você pode até pensar no sentido meio que conspiracionista também, porque se você direcionasse isso mais ao público feminino, você daria poder demais a determinadas classes de sacerdotisas, o que alguns místicos colocam isso também. Algumas pessoas lidam com essa possibilidade que um dia, no muito passado, a civilização era matriarcal, e até colocar algumas questões a respeito de algumas ordens secretas de feiticeiras, coisas assim. Sempre quero deixar muito claro, não estou fazendo nenhum tipo de afirmação de um ponto de vista histórico antropológico, de jeito nenhum, mas do ponto de vista de possibilidade, eu acho absolutamente fascinante essas noções, e eu aproveitei isso nas minhas obras ficcionais. De uma certa forma é aquele negócio, né? Você às vezes acredita numa série de coisas, você quer muito ir naquela direção, mas como você não está seguro de que aquilo tem um certo fundamento, você prefere tratar com aquilo ali na forma da ficção. De uma certa forma, aquilo te permite você continuar dentro daquele universo, te permite continuar refletindo sobre aquilo, te dá uma certa liberdade, e ao mesmo tempo ainda te permite continuar lidando mais intimamente integrado com aquele conceito. Mas então, bem, de uma certa forma, tentando responder àquela questão originária, mas essa questão dessas técnicas sexuais, dos quais o NoFap seria só uma paródia, que em tese desenvolveriam os poderes dos homens, né? Funcionariam para as mulheres, sim, mas é claro que sempre mais complicado. Sempre você tem que ter, porque tem a questão da reprodução envolvida. Uma coisa é certa, o homem não vai fazer diferença, mesmo que ocorra a reprodução vai acontecer no corpo da mulher. Então para ele é sempre mais simples a situação. No caso da mulher, não. Então, inclusive, segundo muitas dessas tradições, isso eu aprendi, inclusive com o pessoal gnóstico, e não só nesse movimento gnóstico, mas em outros também, que quando se domina essas técnicas sexuais, inclusive elas servem como contraceptivas, que as mulheres poderiam desenvolver técnicas sofisticadas que só engravidariam quando quisessem. Porque, de uma certa forma, tudo aquilo ali que é absorvido é aproveitado em um outro sentido. Eu aproveitei isso nas 4 gramas do Apocalipse no conceito de absórbitas, que são criaturas que conseguem absorver diretamente a força vital de outros seres vivos. Um tema que já foi razoavelmente explorado naquele filme, no livro do Colin Wilson, Os Vampiros Espaciais, que ficou famoso, aquele filme Life Force, no Brasil traduzido como Força Sinistra, que aliás eu acho um filme fantástico. Eles absorvem um pouco dessa temática também. Mas a ideia seria que existe uma espécie de força vital que perpassa os seres vivos, que é mais ou menos uma forma de eletricidade vital, é a eletricidade bioquímica, mas que você poderia ser absorvida não apenas através de você pegar o corpo e destruir e extrair essa energia, né, como se faz normalmente ingerindo alimentos, mas seria possível transferir isso de uma forma direta, sem passar pelos processos destrutivos.
Então isso estaria associado a essa chave de desenvolvimento desses poderes, dessas habilidades de puxar energia vital, de transferir, poder de cura, até essas coisas que a gente vê nos centros espíritas do passe, até a bênção de ser versões minimizadas disso, e que aqueles mais versados nessas técnicas conseguiriam, por exemplo, enfraquecer, às vezes derrubar uma pessoa puxando a vitalidade dela, conseguiriam fortalecê-la jogando a vitalidade, e nos níveis mais altos transformaria essa vitalidade até em eletricidade. Então tem todas essas noções assim, ficcionais, fantásticas, que podem ser vistas tanto na ficção fantástica quanto na ficção científica, e que, a meu ver, dão um fundamento muito mais coeso e muito mais interessante para, por exemplo, superpoderes que se vê em várias obras que normalmente, lamentavelmente, são tratados de uma forma totalmente tosca pela maioria dos autores, né, que eles não conseguem dar uma justificativa muito clara para isso. Mas a ideia é que sim, o ponto que tudo que você pensa, tanto de positivo quanto negativo, tanto no sentido de tentar extrair um significado mais profundo, quanto até no sentido de fazer uma paródia mais ridícula, que você pode aplicar a essa questão masculina, né, como estava no caso do NoFap, pode ser claramente aplicado à questão feminina. É um pouco mais complicado, tem mais nuances, mas cabe perfeitamente. E, inclusive, de uma certa forma, na paródia, até cabe essa noção da vantagem feminina no mercado sexual, né? Porque tem, principalmente as mulheres jovens, elas são mais desejadas, então são os homens que têm que lutar para conseguir vencer essa barreira, para conseguir seduzi-las. Então, de uma certa forma, o domínio dessas técnicas também seria uma forma de você ultrapassar essa barreira que simbolicamente é meio que dominada pelas mulheres, né? Então, de uma certa forma, até no meu universo ficcional, tanto esse mais antigo das Senhoras de Terrânia, aliás, eu tenho que mudar o nome, o dia que for lançar isso tem que mudar esse nome, até nesse das Quatro Damas, também tem essa noção, né? Geralmente são as mulheres que desenvolvem mais esses poderes e os homens têm que ter uma certa dificuldade para furar essa barreira, para conseguir se apropriar desses poderes também. Mas eu vou ficando por aqui, a ideia é só dar uma pincelada geral, dar essa satisfação, espero que tenham gostado do tema, espero inclusive ter respondido com mais profundidade a pergunta lá da Anesia. E mais uma vez aproveito para fazer esse marketing também dessa temática do meu livro, que está aí à venda, né? Tá vendendo aos pouquinhos, mas acabei de conseguir vender o segundo livro físico, né? Eu vendi um total de 9 livros digitais, apesar de que 2 foram aqueles testes que eu mesmo compro, né, para ver se está tudo direitinho. Mas vamos aí, eu estou à produção aí, eu acho que essa temática, além dessa questão ficcional, além dessa temática já ser fascinante, ela permite também muitas alegorias com as questões diversas, inclusive outras questões políticas sociais e das sociedades secretas, que são coisas que também são exploradas, né? E eu sou o Marcos Valério XR. Na madrugada do dia 9 de junho de 2021, lembrando que as Quatro Damas do Apocalipse estão à venda tanto na Amazon em versão digital quanto na Wiplec em versão impressa. E muito obrigado por sua atenção.